Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Privilégio você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal. Gostaria hoje de responder a pergunta de vários amigos aqui do canal. Sempre entram com essa pergunta nos comentários. Rodrigo, eu tô entre um Corolla e um Honda Civic, né? O que você acha? Qual dos dois você compraria, tá? A resposta para você eu já diria que está nesse momento aqui, né? Eu compraria o Honda Civic. Mas por que eu compraria o Honda Civic? Então eu vou responder para você, tá? Vamos lá. Meu pai teve um Corolla, acredito que o ano era 2010. Então eu fiz a utilização desse carro várias vezes, né? Eu lembro que teve uma época que eu tinha que fazer algumas viagens para Ribeirão Preto. Então eu utilizava bastante esse carro na rodovia e na cidade, tá? E aí, né, tive um pouquinho de contato com o carro, usufruí do carro, tive algumas percepções do consumo do carro, sobre a questão de conforto, sobre a questão de usabilidade do carro. Rodrigo, o que você tem a falar do Corolla? Meu querido, se você entrar na internet, você nem precisa da minha opinião, tá? É um carro extremamente confiável. Meu pai ficou com esse carro aproximadamente, eu acho que foi 4 a 5 anos. O carro nunca apresentou nenhum problema. Um carro extremamente confortável, um conforto maior que o do Civic, tá? Ele não desenha o chão quanto o volante do Civic, mas tem um conforto muito bom, né? É um carro que anda muito bem. Se você colar o pé aqui, ele tem uma força similar à do Civic. Gostei muito do carro nesse sentido. O que eu não gostei do Corolla? A parte interna do carro. Isso eu tô falando naquela geração, tá? Eu não sei, não tenho propriedade, né, para falar do Corolla sobre gerações e etc. Mas tô falando daquele carro em si. E aí, né, o interior do carro. Eu acho o interior do Corolla muito defasado, tá? Inclusive, por exemplo, esse daí. Mas o acabamento do carro era muito bom. Tudo no carro funcionava muito bem. O ruído do carro com relação a, né, que sempre tem um grilinho dentro do carro, não tinha. O carro era um espetáculo nesse sentido. Mas eu achava o carro, né, nunca achei o carro jovial, ou seja, ele não é um carro com design que me agrada, né? Por isso que eu escolhi o Civic, por exemplo, tá? O interior do Corolla é muito bem acabado. Honestamente, preciso dizer a você que eu acho que é mais bem acabado do que o Civic, tá? Só que ele passa, né? Ele não passa aquele sentimento de inovação, tá? Eu acho que existe um envelhecimento do carro, né? Nesse sentido. Coisa que no Civic, por exemplo, ao olhar para esse painel aqui, para mim é um espetáculo. Esse painel aqui parece que ele não fica defasado. Esse é o meu sentimento, tá? A minha opinião. Então eu tô colocando para você a minha opinião. E aí, né, mediante aí na época, eu tinha o meu LXR, como você sabe, né, eu tive dois Civics, o LXR e esse EXR, tá? Fiquei 4 anos, né, aproximadamente, agora nós estamos 4 anos com o Civic. Tem muito vídeo no canal para falar sobre as propriedades do Civic. Só que teve um momento que eu lembro que saiu o Corolla 2018 e eu gostei do design do Corolla 2018, né? E aí eu fui para a concessionária fazer um test drive. Inclusive tem um aqui passando agora aqui, tá? Então eu fui para a concessionária fazer um test drive e fiz o test drive no 2019, né? Aquele que já vinha, se eu não me engano, eu não tenho certeza para falar aqui com propriedade para você, mas eu acho que ele vem com aro 18. Eu não sei se é 17 ou 18. É uma roda que eu achei bonita, meia fumê. E aí, meu querido, né, já entrei no carro, né, um design diferente. Você já vê que evoluiu bem diferente daquele do meu pai, tá? Mas a hora que eu sentei no cockpit aqui, meu querido, eu ainda tive esse sentimento. Um painel muito pequeno aqui, um display muito pequeno, tá? Da parte digital. Os botões aqui do volante, não gostei, tá? Da ergonomia dos botões. Legal, o carro tem pedal shift. A parte aqui do câmbio eu achei bonito. Os desenhos do banco eu achei bonito. Honestamente, eu acho que o banco do Corolla, o preto que eu entrei, eu gostei mais do que esse daqui do Civic. Conforto, Rodrigo, você achou do conforto do Corolla 2019?
relacionado ao conforto do seu aí 2016. Honestamente, existe sim, né? Você passa numa valeta, por exemplo, você vê que o Corolla ele não desenha o piso como o Honda Civic. Mas eu gosto disso, né? Eu gosto de sentir aqui o asfalto na mão. Mas isso é particular, Rodrigo, tá? Pode ser que daqui a um tempo eu não queira mais isso, mas hoje eu gosto disso, né? Então existe sim. Só que, honestamente, meu querido, eu vou te dizer assim, o carro não me cativou. Tá? Eu andei com o carro, a resposta do carro, apesar de ser aquele câmbio, né? É um câmbio mais esperto que esse daqui do Honda Civic, tá? Aquele do modelo aí do 2019, do ano 2019, ele é mais esperto, né? Se você passa ele pro Sport lá, você vê que as passagens de marcha aqui é um pouco diferente do Civic aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para você, né? Rodrigo, você compraria aí o Corolla? Compraria sim, mas entre ele e o Honda Civic, mesmo que for aí comparando com o G10, meu querido, eu ficaria com o G10. Apesar de eu não gostar daquele câmbio do G10, né? Aquele CVT, mas eu compraria o Civic e não compraria o Corolla, tá? Essa é a minha experiência, né? Isso eu tô passando para você o que eu tive de experiência com o carro. Ao andar no 2019, o carro, meu querido, é fantástico. Vou te dizer aqui, gostei muito do carro. Não tenho a propriedade para falar do 2020, tá? Porque eu não dirigi o 2020. Então eu não tenho como expressar para você aqui sobre isso. Mas se eu fosse equiparar, por exemplo, os dois carros, Rodrigo, eu compro aí um Civic igual o seu 2016, ou eu compro aí um Corolla 2016. Eu particularmente compro o Civic, porque eu gosto mais do design do Civic. Ah, Rodrigo, mas vamos lá. A gente sabe que aí o Civic, a partir de 2017, a gente já entra no G10. Beleza, muito bem. Então vamos comparar uma outra forma. Você está falando aí então do Corolla 2019. Você compraria o Corolla 2019 ou o seu Civic 2016? Por exemplo, esse EXR meu aqui e o Shay lá, por exemplo, né? Não o Altis, mas vamos pegar o Shay. Qual deles você compraria? Hoje, meu querido, eu vou te dizer o seguinte: pela questão de estética e etc, eu ficaria com o Civic, né? Agora, se eu fosse analisar o outro lado, né, de pós-venda, todo aquele detalhe, um carro mais novo, ano mais novo, eu compraria daí o Corolla. Mas o Corolla é um carro que não me agrada esteticamente, tá? Agora sim, Rodrigo, e aí? Eu compro então, né, um Corolla 2019 ou compro aí um Civic já 2017, 2018 ou 2019? Qual deles você compraria? Eu compraria o Civic, tá? Porque eu gosto mais do Civic da geração 10. Eu acho ele mais bonito. Eu acho que o acabamento interno do Civic da geração 10 é muito bacana. O conforto do carro é muito bacana. Eu tive a oportunidade de andar no EXL e também no Touring. O Touring é sem palavra, né? O EXL muito top também, tá? Só que tem essa mecânica desse daqui, né? É o 2.0 aí convencional. Só que eu acho, na minha humilde opinião, que aquele câmbio CVT não fica muito legal aí para esse motor aqui, tá? O carro, honestamente, eu senti ele mais fraco, né? Então esse foi o meu sentimento. Mas, né, o que eu quero expressar para você, para ambos os carros, Civic G10 e Corolla, em qualquer das gerações, eu não tenho tanta propriedade para expressar para você, né, Rodrigo? Mas assim, você não falou de problema crônico dos carros. Eu queria também que não fosse só sobre estética, sobre concepção de características do carro. Eu queria ter mais, né, esse feeling do dia a dia do carro. Infelizmente, meu querido, né, até peço desculpa para você, mas eu não consigo te ajudar porque eu nunca tive, tá? Então, usei, né, o Corolla do meu pai, como eu mencionei para você. Usei também, deixa eu só dar uma andadinha aqui, meu querido, que tem um cara colado aqui. Deixa eu sair da frente dele aqui.
rapidinho aqui, tá? Eu não vou, mas eu vou terminar o vídeo aqui. Então assim, né? Eu não tenho esse feeling para responder para você nesse sentido, tá? De utilização do dia a dia do carro e etc. Mas essa foi a minha humilde experiência que eu tive com os dois carros, tá? E gostaria de compartilhar com você. Por que eu não tinha feito esse vídeo antes? Exatamente por isso, né? Por quê? Porque eu não tenho a propriedade para falar. Eu gosto de falar do item quando eu tenho a propriedade, né? Quando eu uso, posso ter, igual eu falo para vocês aqui, falo, ó, isso é o que acontece, né? Isso daqui já aconteceu comigo. Eu gosto do carro por causa disso. Olha o consumo, tenho muita experiência com isso e etc. Para estes carros, eu não tenho essa experiência, tá? Então eu até peço desculpa para você. Mas a minha opinião é essa para você. Agora, Rodrigo, vamos fechar o nosso vídeo assim. E o 2020? O que você achou do Corolla 2020? Honestamente, eu achei o carro um espetáculo, tá? Carro muito bonito, né? Você teve a propriedade de andar no carro? Ô, meu querido, eu ainda não tive esse privilégio. Gostaria muito de andar, né? Porque eu sei, se eu não me engano, eu acho que é 180, você vê que ele tem. Deve ser bem legal de usar o carro, tá? Então assim, né? Espero aí em algum momento ter esse privilégio e essa oportunidade para poder aí ajudar você com a minha humilde opinião aqui. Mas, né? Vamos lá, Rodrigo, entre o Corolla 2020 e o Civic 2020, qual dos dois você compraria? Pelo design, ainda assim eu ficaria com o Civic, tá? Eu gosto mais do design do carro, eu gosto mais do interior do Civic, apesar do Corolla 2020 ter ficado lindo o interior, né? Mas eu gosto mais do Civic, meu querido. Gostaria de compartilhar isso com você, né? Se Deus abençoar aí em algum momento, né? Eu espero aqui poder aí ter um Civic G10, né? Ou um Corolla, por exemplo, para poder compartilhar essa experiência com você, passar aí qual o feeling que eu tenho do carro, né? Como que é o dia a dia do carro. Isso é muito legal. Por quê? Tem vários canais sobre a apresentação de carro. Eu acho bacana, né? Onde a pessoa vai, mostra o carro, é muito legal isso. Mas eu acho que existem poucos canais que falam sobre a usabilidade do carro no dia a dia, que na verdade para mim é o que mais interessa, né? Porque você falar sobre a estética, falar sobre números, falar sobre isso, aquilo, é legal. Só que, né, qual é a sensação de você usar esse carro no dia a dia? Qual a experiência que você tem para a utilização do carro dia a dia? Isso que eu acho que é o legal, tá? Então, né, se Deus aí permitir em algum momento, a gente terá aí um G10 ou terá aí um Corolla para a gente poder partilhar com vocês aqui um pouquinho dessa experiência de utilização do dia a dia. Beleza, meus queridos? Espero de alguma forma ter ajudado com você aí, né? A minha humilde experiência aqui, um pouquinho aqui que eu tenho de experiência, um pouquinho do que eu acho. Espero, né, que ajude você. Tá bem, meu querido? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar por aqui e desejo a você aí uma noite abençoada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, faz a diferença para nós. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.